Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, peçamos o dom do Espírito Santo, que mais uma vez nos ajude a entender. O primeiro movimento é a gente tem que entender, pedir o Espírito Santo que ilumine nossa mente, nossa inteligência. Quando a gente entende, a gente guarda no coração e na memória. Quando a gente guarda a palavra, a gente se esforça para colocar em prática, porque aquilo já virou uma regra dentro de nós, uma regra de vida, né? Dentro de cada um de nós. Amém? O que Deus está nos ensinando hoje? O que Ele quer trabalhar conosco hoje? Vamos lá, as leituras sempre nos trazem, né, essa dimensão de sempre, cada vez um elemento novo que Deus quer nos lembrar, porque nos ama, porque é nosso Pai, é misericordioso, é bondoso, mas sabe que precisa dar esse sinal de alerta, porque se a gente esquecer de perceber, podemos cair no buraco, entrar pela porta larga, enfim, e o nosso objetivo é a travessia, passando pela porta estreita. E o que Deus quer trabalhar conosco hoje? Primeira leitura vai falar desta realidade. A gente sabe que estamos agora no livro do Deuteronômio. Olha que interessante, né? É o quinto livro, né? É o quinto livro do Pentateuco, né? Vamos lá. Segundo, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros. Então estamos no quinto livro, Deuteronômio. Ou seja, e aqui a gente está percebendo a história da salvação, a eleição do povo. E aqui Moisés, é interessante, né, que a gente pôde perceber nessas histórias todas, né? Ontem a gente viu mais uma vez, né, o povo murmurando: olha, temos saudade das cebolas do Egito, o povo murmurar. E aí, outro dia reclamou do maná. Ontem estava reclamando que faltou água, né? Faltou água. Então Deus falou para Moisés assim: olha, Moisés, fala essa rocha que vai brotar água daqui. Aí Moisés, né? Moisés ele não falou, né? Ele não falou, ele bateu o cajado na rocha, né? Ele foi desobediente a Deus. Em lugar de falar, né? Profetiza, fala. Ele estava tão chateado com o povo que ele bateu com o cajado na rocha e saiu água. Deus foi fiel, mas foi desobediente. E aí veio a consequência. Tudo que a gente faz tem consequência, minha gente. A leitura do Evangelho de hoje vai dizer bem claro assim, ó, que Jesus assim, ó, vai mostrar para nós, porque o Filho do Homem virá na sua glória com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Ou seja, haverá um julgamento, haverá uma justiça de Deus, né? Haverá uma justiça. Tudo que a gente faz tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência, né? Tem consequência. Diga para aquela pessoa do outro lado: tudo que você fizer, tudo que você está fazendo tem consequências eternas. Fala: tudo que você faz tem consequência eterna. Então preste atenção no que você está fazendo, preste atenção na tua conduta, preste atenção no teu comportamento. Tudo que a gente faz tem consequências eternas. Ou a gente vai pagar, vai ter que consertar a coisa. Então é melhor consertar por aqui. Então vamos tentar resolver por aqui, se converter por aqui, porque lá, né, merecendo ir para o céu, nós vamos purgar bastante, né? E a gente vai ter que reparar o que a gente fez aqui. Então ontem a gente viu isso nesses dias. Aí Moisés está lá, pronto para entrar na terra prometida. A consequência de sua conduta, né? Moisés, o grande Moisés, outro dia Deus brigou por ele. Estava a Miriam e Arão sentindo inveja de Moisés. Deus pegou os dois lá pelo cabelo, lá pelo pescoço. Que história é essa de vocês assim provocarem o meu servo, né? O meu servo tem comunhão comigo, me vê face a face. Moisés, mas a desobediência, por mais que sejam o líder, tem consequência. E a consequência da história de Moisés é não entrar na terra prometida. Ele foi proibido de entrar na terra prometida. 40 anos caminhando, não entrou. Morreu antes de entrar na terra prometida. O Monte Nebo, né? Morreu Moisés lá. Mas antes de o povo dar um passo para passar para a terra prometida, o que fez Moisés? Um recorrido com a memória. É muito interessante a gente olhar para trás, é isso que a primeira leitura está nos ensinando, olhar para trás e ver a ação de Deus, fazer uma leitura da vida, ver a ação de Deus, o que Deus fez comigo,
O que Deus foi fazendo na minha vida, as graças que eu fui recebendo, as bênçãos que foram transmitidas, ou seja, a minha história conta. A minha história conta, a ação divina. Quantas vezes a gente não faz isso? De olhar para trás, a gente às vezes olha para trás e reclama. Como o povo de Israel olhou para trás e sentiu saudade do Egito, da escravidão, das cebolas do Egito, né? Então, olhar para trás com esse olhar misericordioso, um olhar de gratidão. Olhe para a tua história com um olhar de gratidão, reconheça a ação de Deus, porque foi isso que essa primeira leitura falou assim: olha para qual Deus que escolhe um povo como o nosso Deus escolheu, qual é o Deus que fala conosco como Deus falou, qual é um Deus que se mostra como fogo, iluminando a nossa jornada, dando o alimento que nos deu. Que Deus que fez isso? O nosso Deus. Então, o convite que Moisés faz para olhar para a história, reconhecer a presença de Deus na minha história. Diga para aquela, aponta o dedinho para essa pessoa, para de reclamar e olhe, se você está aqui hoje, é por pura misericórdia de Deus. Então, reconheça a presença de Deus na tua vida, reconheça a presença de Deus na tua história e seja um pouco mais grato a Deus, né? Agora, só ficar, então a primeira leitura fala assim, esse recorrido, esse recordar a memória. A primeira leitura, Moisés trabalha a nossa memória. Mas, e o Evangelho? O Evangelho de hoje nos convida a olhar para frente. Se a primeira leitura nos faz recordar a história, a nossa história, e perceber a ação de Deus em nossa história, e fazer criar em nós um sentimento de gratidão pela presença misericordiosa de Deus, a leitura do Evangelho nos faz a gente olhar para frente, né? O próprio, se Moisés, a memória, o Evangelho é a decisão. Memória sem decisão é saudade vazia. Memória sem decisão é uma saudade vazia. Decisão sem recordar a memória é um ativismo sem raiz, né? Decisão sem recordar a história é um ativismo sem raiz. Então, o Evangelho de hoje, o que está acontecendo aqui? Para a gente entender o contexto, vamos recorrer ao Evangelho. Jesus estava ali, esses dias estava em Cesareia de Filipe, sim ou não? Cesareia de Filipe, né? Estava lá perguntando para as pessoas, ontem aliás, o que as pessoas dizem a meu respeito? Tu és Elias, João Batista, um dos profetas. E para vocês? Pedro tomou uma dianteira, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro, feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do céu não prevalecerão sobre ti. Tu és Pedro. Então, já que vocês sabem que eu sou o Messias, eu preciso contar uma coisa. Eu vou para Jerusalém. Agora está decidido. Já que vocês sabem quem eu sou e por que eu vim, e eu vim para isso, né? Então eu estou indo para Jerusalém. Lá vão me prender, me torturar, me massacrar, né? Me crucificar, me matar. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. O que faz Pedro? Chama Jesus à parte. Senhor, não fala isso. Não, o Senhor está assustando os outros. Olha o olho regalado deles. Falando de cruz, de sofrimento, de renúncia, enfim. Pedro tentou proteger Jesus. A intenção de Pedro era boa, proteger Jesus, o amigo dele, o irmão dele, né? Mas ao mesmo tempo, Jesus pega Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus. Tu és para mim causa de pedra, de tropeço. Chamou antes de pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja, agora pedra de tropeço. Ou seja, tentou desviar, tentou achar um messianismo, uma salvação, sem passar pela cruz. É isso que muitos de nós fazemos, minha gente. A gente quer, quem quer o céu aqui? Levanta a mão, quem quer o céu? Olha que maravilha, eu também, né? Quem quer passar trabalho para conquistar o céu? Quem quer passar trabalho? Ninguém quer passar trabalho. A gente quer um céu sem cruz. A gente quer um céu sem sacrifício. A gente quer um céu sem renúncia. Foi isso que Pedro tentou fazer com Jesus. Céu, né? Glória. Por isso que aí agora a gente entende melhor o Evangelho de hoje. Aí Jesus, diante desse contexto todo, já tinha chamado a atenção de Pedro, olha para os discípulos e fala assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder por causa de mim vai
receber em troca. Ou seja, não existe céu sem cruz, não existe ressurreição sem Calvário. Por que Jesus pede, né? Jesus pede essa renúncia. Jesus não quer que a gente deixe de viver, não é a renúncia de nossa identidade, dos nossos sonhos, não é isso, não é isso. O que Jesus pede que a gente renuncie? Que sacrifício que Jesus pede de cada um de nós? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga, porque ele está resoluto de pegar a cruz e seguir, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para o Calvário, ele está indo para a paixão. Agora, quem quiser segui-lo, né, tem que também pegar a sua cruz com sacrifício, sem fugir, sem querer facilidades. É isso que a gente quer. E a gente vê muito isso, minha gente. A gente vê muito isso em nossa igreja, em nossa fé, nossa espiritualidade. No mundo aí fora, se vai qualquer repartição, em qualquer instituição, se para você fazer aquilo precisa de tal e tal e tal e tal e tal documento, você tem que se virar nos 30 para conseguir o documento, sim ou não? Senão você não vai conseguir. Carta de crédito, comprar aquilo, financiamento, qualquer coisa. É isso que o mundo ensina, pede, exige, e a gente faz. Aí o outro lado da vida espiritual, que é o que conta, que é o que fica, que é o que nos apresenta a Deus. A gente diz, se junta de qualquer jeito, sim ou não? Se junta de qualquer jeito. Nasce a criança que não tem nada a ver, coitadinha, não tem culpa de nada. De repente os pais não são unidos, não são casados, e vai lá na igreja, padre, ai padre, mas não, o fulano é isso, padre, o fulano não tem aquilo, padre, e quer que dá um jeitinho na fé, poxa vida. A gente quer que para a fé demos um jeitinho. É isso que a gente busca, é isso que a gente faz, essa atitude que a gente faz. Não se converte, não se pede perdão, se vive no pecado mortal, não vai se confessar e entra na fila da comunhão para receber a comunhão. É esse jeitinho da fé que a gente quer. Então quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, essa tendência para o pecado, essa inclinação do egoísmo, do pecado que a gente tem, se esforça para fazer o que é certo, porque, novamente, porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, né, com os seus anjos, e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, se o mundo lá fora é exigente conosco, e a gente cumpre as regras, e diante de Deus, e das coisas de Deus. Então, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pergunte para aquela pessoa do seu lado, se você entendeu um pouquinho, você entendeu a gravidade disso, a seriedade, não a gravidade, você entendeu a seriedade? Não é fácil ser cristão, minha gente, não é fácil ser cristão, é para poucos, é para os valentes. Ser discípulo é para poucos, é para os valentes. Uma coisa é você ter um sentimento religioso, outra coisa é você ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus toma a sua cruz e segue. Passa pelo Calvário e alcança a ressurreição. Passa pela porta estreita. Amém? Amém?